Bem, bom dia a todos. Gostaria de agradecer aí as pessoas que estão verificando a apresentação. Meu nome é Eduardo Passos, sou diretor executivo da Global Gel. Vou estar realizando essa apresentação junto com o Fred Paia. O Fred é o chefe de vendas da América Latina da PCI Geometrics. A Global Gel é a distribuidora aqui no Brasil exclusiva do PCI Geometrics, né, de todas as soluções da PCI Geometrics. Eu espero aí ao longo dessa apresentação, cerca de 1 hora, que a gente possa estar passando para vocês as principais funções do PCI Geomática e também novas funções, assim como novidades que teremos em futuras versões do software. Começando a falar um pouco sobre a PCI. A PCI ela é uma empresa canadense que tem a matriz em Toronto e com escritórios em Gatineau, perto de Ottawa, nos Estados Unidos e na China. Hoje a PCI já tem mais de 25 mil licenças instaladas em todo o mundo. Ela ganhou algumas premiações, a mais específica, dizer assim, mais importante, de um prêmio de inovação pelo produto GXL, que a gente vai falar um pouco mais na frente. Ela possui mais de 50 distribuidores em todo o mundo. Aqui no Brasil, conforme eu já havia mencionado, a Global Gel é distribuidora exclusiva. E é uma companhia privada canadense, com um pouco mais de 75 empregados, mas com mais de 32 anos de experiência no mercado de sensoriamento remoto. O que faz a PCI Geometrics, né? Ela cria produtos de software, plataforma de sistemas para clientes que requerem, né, resultados automatizados, de alto rendimento, para análise e produção precisa de dados e informações provenientes dos mais diversos sensores remotos disponíveis no mercado. Dentre os clientes notáveis da PCI Geométrica, a gente pode estar ressaltando alguns dos principais fornecedores de imagens, provedores de dados de imagens, como a Digital Globe, como a BlackBridge, que é a dona da RapidEye, hoje junto com a Planet Labs. A própria Esri é um grande usuário do PCI Geometrics, até para um enorme mosaico que eles fizeram com dados do satélite ícones do mundo inteiro. A GIS-TDA, uma agência espacial tailandesa, dentre outros clientes conhecidos também. As soluções PCI, elas são soluções flexíveis e escaláveis. Então a gente tem desde o sistema, o produto standalone, que é o PCI Geomático para análise de imagem, tem um produto chamado GXL, que é a produção de alto volume de dados, para ortoretificação e mosaico de um grande volume de imagens. A gente também vai estar falando sobre esse produto mais um pouco para frente. E para automação de fluxo de trabalhos, principalmente no ambiente Python. Com isso, os clientes têm acesso a soluções com grande eficiência operacional e são escaláveis. A gente pode estar provendo soluções para um único projeto, pequeno projeto, uma pequena demanda específica de um único cliente, como para um enorme órgão como o CONAB, ou o IBGE, ou a CPRM, de um grande fluxo de projeto. Dentre os softwares e sistemas da PCI, a gente tem o que é mais comumente conhecido, que é o Geomática, que é a plataforma para análise, né, de imagens, seja de sensores ópticos ou radar. A gente tem o GXL, que é para um alto volume de dados, conforme eu já havia mencionado. Existe um produto específico chamado RAP, que é um software de processamento de ortofotos históricas. Ele tem um fluxo de trabalho repetido de ortoretificação e mosaico de fotos aéreas históricas. E a automatização de informação com integração de rotinas e algoritmos através da plataforma Python, a linguagem Python. A implementação é flexível, então a gente tem desde licença desktop, que pode rodar no sistema ambiente standalone ou como licenças flutuantes. As licenças podem estar
em clustering, hacking, diversos servidores. Podemos atuar para configuração e treinamento específico para cada demanda de cada cliente e para processamento em nuvem, com estrutura de preços flexíveis. É uma estrutura que a gente trabalha junto já com a Amazon, com a BlackBridge, com a Esri e com outros clientes. Aí tem alguns dos prêmios por avanços tecnológicos da PCI, principalmente por inovação. A PCI é um membro distinto também do Open Geospatial, do Conselho de Dados Espaciais. Ela está produzindo uma campanha específica chamada Obtenha Mais de Suas Imagens e está fazendo um roadshow ao longo desses locais, que estão exemplificados aí no mapa, sobre essa campanha, que eu também vou estar falando um pouco mais à frente sobre a mesma. Aí são os locais em que já foram realizadas essa campanha, o que a gente falou. Aqui no Brasil, com destaque para o Simpósio Brasileiro de Censuramento Remoto, que teve esse ano em João Pessoa, Paraíba. E o objetivo dessa campanha é expandir e difundir a informação da PCI, a tecnologia dos produtos, posicionar essa tecnologia como facilitadora para desafios e oportunidades com imagens, demonstrar como é que essa tecnologia pode estar habilitando, né, e resolvendo os desafios de cada usuário com as imagens, soluções para as imagens, o que pode ser realizado com as imagens e o que vai ter, como é que os clientes podem ter um melhor proveito da utilização das imagens com o software, e mostrar demonstrações técnicas e melhoras de cada versão do PCI Geomática ao longo dos anos. Bem, por que a campanha se chama Obtenha Mais de Suas Imagens? Estou descrevendo aí uma imagem típica que a gente tem de um sensor óptico, pode ser uma Landsat, um RapidEye, e nessa imagem a gente consegue estar verificando informações relacionadas à agricultura, à elevação, modelos digitais de terreno, modelos digitais de superfície, florestais, informações da área florestal, informações em 3D para planejamento urbano, informações marítimas, pode ser. E a PCI ela tem aplicações para mercados e indústrias diversificados, ou seja, qualquer que seja a indústria ou um mercado que o cliente possa estar trabalhando, o PCI pode estar auxiliando o cliente na obtenção de melhores resultados. Essas oportunidades de posicionamento do produto, como obter uma cadeia de valor de geoespecial e oportunidades de negócio melhor utilizando software. A ideia é proporcionar também uma visão geral técnica geral e técnica dos produtos da PCI, sobre os diferentes produtos, e vínculo dos produtos da PCI com diferentes produtos. Aí estão alguns de produtos parceiros da PCI, como o Cognition, como o Bingo, o Summit, e demonstrações dessas tecnologias e exemplos operacionais utilizando o próprio software PCI. Então, como é que a gente pode como a plataforma de desenvolvimento do Geomática pode aproveitar a integração com software de terceiro e desenvolver fluxos de trabalho personalizados? A gente vai estar mostrando isso também. Como proporcionar aos clientes e parceiros acesso ao nosso pessoal técnico de vendas para estar conversando sobre cada projeto e definir qual é a melhor, como melhor se relacionar para cada projeto. E estudos de caso que contam implementações com êxito da tecnologia PCI e a integração com fluxos de trabalhos de terceiros para aplicações específicas. A gente vai estar falando um pouco sobre isso aí. Bem, primeiro vamos falar sobre a inovação e a tecnologia da PCI para o mercado em crescimento. Uma dos maiores desafios que as instituições educacionais têm, instituições educacionais e centros de pesquisa,
É relacionado ao custo para se obter dados de sensoriamento remoto, e a PCI pode ajudar muito em relação a isso daí. E os dados open source também ajudam a resolver essa questão. A utilização de dados open source por esses centros de pesquisa e instituições educacionais que, em boa parte, às vezes não tem uma verba que possa ser utilizada para essa demanda, os dados open source ajudam muito a resolver essa questão. São recursos valiosos, né, os dados open source para as instituições educacionais, os centros de pesquisa e pequenos usuários comerciais. E todos eles, a maioria dos dados open source são bem suportados na Geomática. Para falar um pouco sobre isso daí, eu posso citar os dados do Landsat, agora mais recente do Sentinel-1, um sensor radar, também disponível gratuitamente. Os dados do SRTM, que também são disponíveis gratuitamente, e do Aster. Você ainda tem toda outra fonte de dados disponíveis pelo INPE, que todos eles também são suportados pela PCI. Esses dados grátis eles podem ser usados em uma extensa variedade de aplicações, seja para educação e treinamento, isso relacionado a instituições educacionais mesmo, seja para análise agrícola ou florestal, monitoramento de mudanças, classificação, a parte de geologia, análise mineral e muitas outras aplicações, né? O Geomática continua líder no suporte desses dados, incluindo os dados grátis, e esses dados são suportados, possibilitando aos usuários ferramentas de análise e processamento cada vez mais detalhadas e com melhor retorno para o cliente. Falando um pouco do que é o Geomática, né, o software principal aí da PCI. É um software que possui funções específicas para correção geométrica da imagem. Você pode estar fazendo a extração do modelo digital de superfície, modelo digital de terreno, a criação eficiente e rápida de ortofotos e ortoimagens, incluindo mosaico, a visualização e edição de informações em 2D e 3D, toda a parte de classificação, modelagem e análise de dados. O software possui ainda potente scripting de automatização, seja pela linguagem Easy, que é a linguagem própria da PCI, seja pelo Python, que é a plataforma aberta agora de scripting, ou pelo Modeler, que é uma plataforma de configuração e fluxo de trabalho também interna do PCI. Além disso, o PCI também é muito conhecido por toda a capacidade dele de processamento e análise de dados radar, principalmente polarimetria. Para quem quer o Geomática? Ele é ideal para organizações que processam pequenos volumes de imagens de satélite ou fotografias aéreas, para investigadores ou pesquisadores que vão testar hipóteses e fluxos de trabalho na área de sensoriamento remoto, e para analistas que realizam análises avançadas e extraem informações desses dados. Por que escolher o Geomática, né? Aí tem 3 boas razões. A PCI já tem mais de 32 anos de desenvolvimento de tecnologia e inovação na área geoespacial, ou seja, é muita experiência nessa área. Ele tem funções e ferramentas poderosas de fotogrametria, processamento e análise de imagens. E agora, cerca de 2 anos, começou a fazer ter a capacidade de integrar todas essas funções e ferramentas para um ambiente Python e num ambiente também de modelagem visual. As áreas de especialização da PCI, ou do PCI Geomática, estão relacionadas à fotogrametria, à análise de imagens e de fotos aéreas, o processamento dessas imagens e fotos aéreas, toda a parte de análise e processamento também relacionados a sensores radar, a parte de correção atmosférica e mais de 550 algoritmos de processamento e análise de dados. Estou falando um pouco dessas funções, passando pela fotogrametria, uma coleção automática de pontos de controle e pontos de encaixe, os tie points, toda a parte de geração automática de linhas de corte em cima das imagens,
passando pela geração de ortoimagens e ortofotos. Aí vocês conseguem estar vendo a diferença para a ortoretificação dessas imagens. A criação de mosaicos com balanços de cores automáticos, isso é um problema bem grande para quem trabalha com grandes áreas. E a forma de suavizar e ter um melhor retorno disso. Toda a parte de edição de mosaico, aqui pode-se ver a linha de corte anterior e como resolver essa questão, tendo uma suavização e um mosaico muito melhor definido, sem ter diferença de cores. A extração automática de modelos digitais de superfície e a visualização desses modelos em 3D, como você pode ver na figura do lado direito. Também, ferramentas avançadas para filtragem e edição de modelos digitais de terreno em 3D. Então, vocês podem passar no slide anterior o que é o modelo digital de superfície, tendo a interferência das edificações e da vegetação, para um modelo digital de terreno, com esses dados já suprimidos. Isso é uma ferramenta muito poderosa do PCI. Remoção de névoas, a PCI trabalhou ao longo dos últimos 2 anos bastante nessa questão. Então você tem imagem que aparecem névoas que vocês podem claramente reproduzir as mesmas, conseguir ter as mesmas visualmente sem as névoas. Na parte de máscara de névoa e nuvem, para ajudar a ter um resultado final em cima do que é realmente visível e passível de ser analisado. O pan sharpening, existem muitos dados em que a banda pan possui uma resolução melhor do que as bandas multispectrais, para você ter uma melhor qualidade visual na escala da imagem já processada, o pan sharpening é utilizado. Então aí você tem uma imagem primeiro somente com as bandas multispectrais, e ela depois de já ter realizado o pan sharpening com a banda pancromática. Toda a parte de análise, aí tem um exemplo de uma análise de agricultura, um índice de área foliar. Aqui as pessoas trabalham muito com NDVI e EVI, o PCI é muito forte em toda essa parte de análise. Detecção de mudanças, principalmente na área urbana, com imagens de alta resolução também. Classificação, seja ela não supervisionada, supervisionada ou por redes neurais. Análise de declividade de relevo, função do poder de ter a extração, você poder estar realizando análises mais avançadas, extração de modelos digitais de elevação, você está realizando análises mais avançadas com relação à declividade ao relevo. Também para estudos de inundação e predição de riscos, a gente teve na semana retrasada o problema lá com a barragem, com o reservatório da Samarco lá em Mariana, que poderia ter tido um estudo melhor com esse tipo de ferramenta. Para monitoramento urbano, ainda também relacionado à detecção de mudanças, a gente pode ver, mediante o exemplo que é dado aí, a diferença entre duas imagens, em que no modelo digital de superfície, na imagem de 2012, você não tinha uma determinada área que foi verificada em 2013, foi adicionada em 2013 uma nova edificação. E aí a diferença de 3,5 metros entre as duas imagens, um exemplo. Na área relacionada a radar de abertura sintética, as imagens também são utilizadas para detecção de embarcações, para mapeamento de derramamentos de óleo, diferenciação e classificação de dados de radar de abertura sintética, para velocidade, para cartografia marinha, na área de velocidade de vento, também utilizando imagens de radar de abertura sintética. Conforme eu havia mencionado, existem diferentes mercados que podem tirar proveito da ferramenta do PCI para resultados, sejam ele na área agrícola, seja ele na área de mineração, de energia, óleo e gás,
Bem, diferentes mercados com diferentes aplicações. Dentro das aplicações valiosas, a missão Landsat, principalmente relacionada à área educacional, é de grande valor. São mais de 30 anos de dados multispectrais, dados grátis, dados que existentes em acervo com distribuição gratuita, com diferentes bandas, PAN, MS, SUIR, termal, infravermelho para análise e processamentos avançados. Outra aplicação valiosa seria também, com dados de open source, seria do Sentinel-1, é um sensor radar da Agência Espacial Europeia, que também são dados disponibilizados gratuitamente. São muito utilizados para detecção de mudanças, mapeamento, interferometria e classificação de imagens. Os dados do Aster, para extração de modelo digital de elevação, mapeamento mineral em função das bandas que o mesmo provê, em análise de vegetação, também em função das bandas que o mesmo provê. Os dados do SRTM, com 30 metros ou com 90 metros, muito utilizados aqui para ortorretificação das imagens, criação de pontos de controle no terreno, mapeamento de alinhamentos na parte de geologia, para modelagem hidrológica e análise de declividade. Eles continuam sendo ainda o principal dado de altimetria disponível no mercado gratuitamente. Esses são os dados que são suportados no Geomática. Aí estão os principais, não estão todos. Volto a falar que o INPE disponibiliza uma série de imagens que também são suportadas pela PCI e que podem ser utilizados no mesmo, para diferentes tipos de produtos e para que eles são utilizados. Vou falar de alguma aplicação específica. Essa é uma ilha, uma imagem Landsat 8, com 30 metros de resolução. A gente pode estar trabalhando ela para gerar um PanCharkNet com 15 metros. Isso é uma ilha vulcânica de Nova Tonga. Uma imagem de intensidade do Sentinel-1, um sensor radar. Dados de relevo, um exemplo de dado de declividade de relevo do SRTM, com 30 metros. Mapeamento mineral com Aster, um mosaico de diferentes bandas, diferentes imagens e uma composição de diferentes bandas da imagem Aster. E como é que a comunidade, principalmente as instituições educacionais, podem tirar proveito desses dados geoespaciais? Vou falar sobre uma aplicação específica em que o objetivo seria criar um fluxo de trabalho automático que possa identificar os impactos naturais e artificiais em uma determinada área de interesse. Nessa requisição do projeto, o projeto precisaria ser automatizado, ter uma alta precisão e a utilização somente de dados grátis. Então a gente vai ter como área de interesse essa ilha de Nova Tonga, essa ilha vulcânica, com a utilização de todos os dados disponíveis gratuitamente para melhorar a precisão do resultado. A gente vai estar utilizando o Landsat 8 com as bandas PAN e MS, o Landsat 8 com as bandas termais e os dados de intensidade do radar Sentinel-1 na polarização VV. Por que utilizar múltiplas fontes de dados? Essa é a primeira questão, né? Porque nenhum desses dados individualmente podem precisamente encontrar mudanças sem a utilização de métodos complexos. Porém, utilizando eles em conjunto, ajuda e muito na precisão e na qualidade dos resultados a serem alcançados. Então, a gente vai utilizar as bandas termais do Landsat para ajudar com a máscara de nuvens sobre o local, utilizar a imagem já PanCharkNet do Landsat 8 e os dados do Sentinel-1, para, combinando esses dados, poderem verificar os resultados das mudanças de ambos os sensores e melhorar a precisão do resultado e reduzir os falsos positivos nessa questão. Então, aí está um fluxo de trabalho, o que teria que ser feito, a correção atmosférica relacionada às bandas termais do Landsat 8, com a máscara de nuvens, o PanCharkNet do Landsat 8 do visível e com as bandas do infravermelho
para remoção de nuvens também e detecção de mudanças, a comparação e análise, né, dos resultados da detecção de mudanças em conjunto com os dados do Sentinel-1, na imagem de intensidade, com um filtro espacial para remoção de ruídos, para a gente poder estar extraindo essas mudanças, verificar essa análise de mudanças. Bem, aí está um exemplo das imagens e como ficaria o resultado final. Falar um pouco sobre a plataforma do PCI. Apresentando o Python, né, o uso dos algoritmos todos do PCI diretamente na plataforma Python, os fluxos de trabalho e SIG, como ele vai se correlacionar aí com outros. A versão do PCI Geomática 2014 incluía a API do Python para mais de 550 algoritmos, ou seja, todos os algoritmos que você já tinha dentro do PCI, eles já estão disponibilizados também para o Python. E a nova versão de 2015, ela já inclui acessos mais detalhados a objetos de nível inferior, dados raster, a mapa de bits, metadados. Então você tem uma maior interação agora ainda entre o usuário utilizando a plataforma Python em conjunto com o PCI. As bibliotecas do Python têm que ser importadas em um script antes da utilização, então você estaria importando essas bibliotecas de dados e ela pode ser utilizada em conjunto com outras bibliotecas, seja do ArcGIS ou de algum software open source também. Construindo assim soluções mais potentes e automatizadas para cada necessidade de cada cliente. Falando um pouco, a plataforma do PCI, né, tem processamento muito potente aí para dados raster e ferramentas de análise também para dados raster, e ela pode ser usada em conjunto com o processamento de dados vetoriais, né, e as ferramentas de análise também de dados vetoriais do ArcGIS, da Esri. Então você pode ter algoritmo de processamento agora do PCI, que pode ser inserido diretamente também no fluxo de trabalho com o ArcGIS. E mais do que isso, você tem funções específicas que podem ser conectadas do próprio PCI, pela PPF, né, o Pluggable Framework da PCI, em conjunto com o ArcToolbox, em que é a biblioteca de dados, de algoritmos da própria Esri. Você pode estar conectando em uma mesma solução esses algoritmos, usando em conjunto as bibliotecas de ambos softwares, dentro da plataforma Python. E você poderia ainda estar incorporando outras funções de Python em dados open source para estar saindo de um problema e chegando a uma solução. Ou seja, utilizar um conceito de diferentes plataformas, aí no caso o Geomática como a plataforma principal de uma questão raster, o ArcGIS com uma função vetor, e está adicionando um outro open source, algum outro software open source ou alguma outra biblioteca de dados para estar chegando na solução específica da sua necessidade. O PCI ele tem um livro de receitas em que ele informa o que é cada algoritmo e para que serve e qual é a formulação, ou seja, você pode copiar e colar isso dentro da sua integração com outros sistemas para estar trabalhando isso dentro do Python. Falando um pouco também do programa educacional da PCI. O principal objetivo é facilitar o acesso ao software Geomática e ter preços competitivos para os estudantes, professores e pesquisadores, proporcionar uma alta qualidade e diversos conjuntos de materiais de ensino e aprendizagem para uso das instituições acadêmicas e pesquisadores, e também estabelecer um processo de certificação para aqueles que ensinam o software e para aqueles que fazem os cursos. O LabGIS da UERJ
através do professor Sapienza. É o principal centro de treinamento de referência do PCI Geomática aqui no Brasil. Eu convido a todos que estejam assistindo que verifiquem esses cursos de extensão, que já utilizam especificamente o PCI no sensoriamento remoto. E queria falar também sobre o Studica, que é a possibilidade de aquisição do software por estudantes. A PCI ainda está em desenvolvimento dessa possibilidade junto com essa plataforma, Studica, para proporcionar aos estudantes a aquisição do software por um tempo específico, seja ele pela graduação ou de pós-graduação, a um baixo custo. Nós acreditamos que nos primeiros meses de 2016 nós já vamos ter uma solução mais detalhada de como isso vai funcionar para poder estar passando ao mercado. O objetivo, conforme eu já havia falado, é aumentar o uso do Geomática, né, nessas instituições educacionais, seja com estudantes, professores e pesquisadores, aumentar o compromisso com a comunidade acadêmica de professores, estudantes e pesquisadores para criar cada vez um produto ainda melhor. A gente está buscando a interação com os professores, estudantes, para poder estar desenvolvendo cada vez mais o software. Então, o quanto que vocês puderem de passar informações ou de necessidades que vocês verifiquem que sejam realmente importantes, em que a gente possa estar adicionando ao software, melhor. Esse feedback de vocês é muito importante para que a gente possa estar aperfeiçoando cada vez mais o software. Dentro desse programa educacional, ele foi definido em alguns módulos, são módulos interativos com teoria e uso dos sensores remóticos na prática, utilizando geomática. Então ele tem 3 níveis, o nível iniciante, o nível intermediário e o nível avançado. São diferentes em 19 diferentes laboratórios, com 10 atribuições específicas e com 6 projetos finais. Nesse momento, a PCI já conseguiu terminar todos esses módulos iniciantes. O nível iniciante está finalizando o nível intermediário para poder estar começando a finalizar o trabalho no nível avançado. Assim que a gente tiver isso daqui também realizado, a gente vai estar informando ao mercado. Toda a parte de suporte ao longo desse treinamento, ela também fica aberta. Então tem toda a parte de tutorial, webinar, tem uma série de vídeos que os clientes podem estar, os interessados, os estudantes podem estar acessando para estar realizando os treinamentos. Inclusive a parte de suporte técnico da própria PCI para estar auxiliando em dúvidas ocasionais para uso do software. Vamos falar um pouco agora sobre o novo Geomática 2015. Quais são as novidades dessa versão? Essas novidades elas estão relacionadas ao balanço de cores e mosaicos das imagens, a correção atmosférica da imagem, modelos de imagem de satélite e aerotriangulação, parte de extração de modelos, coleta de GCPs, coleta de type points, da biblioteca Python, que a gente já falou um pouco mais, e de novos sensores que nós incorporamos à versão atual. Bem, falando um pouco de ortoimagens e ortofotos, as melhorias são relacionadas à correção automática de pontos de controle em múltiplas imagens, oferecendo modelos mais estáveis para a extração do modelo digital de elevação e mosaicos, seja para imagens de satélite, foto-aéreos e vantes também. Toda a parte de coleção de pontos de type points, de pontos de encaixe melhorada, com arranjo mais detalhado e detecção de erros mais rápidos para melhorar o processamento automático. Então você tem um ajuste agora em bundle, de uma forma geral, que pode auxiliar muito mais rapidamente o seu projeto. Antigamente, na forma tradicional, você tinha uma coleta manual de pontos de controle, quando você tinha um grande número de imagens, e isso acabava acarretando um alto custo, porque você precisava estar realizando essa tarefa em muito mais tempo,
e agora com a coleta de pontos automática, o tempo é muito reduzido. Falando da nossa realidade, antes a gente tinha um projeto bem grande com uma empresa da área de celulose, foram adquiridas várias imagens multispectrais, e para fazer esse mosaico a gente precisou estar pegando esses pontos de controle de forma manual, e agora com a nova versão ficou em torno de 8 vezes mais rápido a fazer o mesmo projeto. Então, a mesma coisa se desenha para os pontos de encaixe, para os tie points. Agora com uma rede de ponto mais densa, a gente consegue ter uma matriz de tie points aí mais detalhada e ter uma melhor forma de poder estar trabalhando e muito mais rápida de estar trabalhando com a mesma. Para a extração de DEM, a gente vai estar falando da extração de modelos com melhores resultados, eu estou falando de qualidade e também de velocidade. Hoje nós temos resultados entre 2 vezes e 4 vezes mais rápido do que da versão anterior. Para que vocês tenham uma ideia, quando você tem uma fonte aí com uma foto aérea, uma câmera Ultracam, antes eram necessários 160 segundos para estar realizando o modelo de um par. Atualmente a gente está fazendo em 40 segundos, então teve uma melhora de 4 vezes em relação ao que era na versão anterior. Também da parte do WorldView 2, uma imagem de satélite de alta resolução, antes o que era necessário realizar a extração do modelo em 35 minutos, agora nós conseguimos realizar em 11 minutos, ou seja, uma melhora de um pouco mais de 3 vezes. Apesar da extração do modelo ter melhorado, a geração de epipolares e de geocodificação não tiveram mudanças. Então, foi realmente somente na extração do modelo que a gente teve essa mudança. E com todos os passos inclusos, incluindo epipolares, a geração de epipolares e de geocodificação, o tempo total para a extração dos modelos foi entre 1,5 vezes e 2 vezes mais rápido do que era anteriormente. Em termos de qualidade, o manuseio especial dessas imagens de satélite de alta resolução melhorou. A melhora da correlação com erros menores entre as imagens, bordas mais nítidas e com maior detalhe, maior qualidade em mudanças rápidas de elevação, seja relacionadas a edificações ou a cadeias de montanha com mudanças abruptas de elevação, novos filtros de suavização que preservam os detalhes do modelo, e a melhora da fusão de dados em imagens de estéreo. Bem, aí tem um exemplo de uma imagem Pleiades em tri-estéreo, né? Extraído com o algoritmo do modelo anterior, da versão anterior, perdão, o algoritmo anterior da versão anterior, e como ela se comporta nesse momento. Então, pegando aqui nesse estádio, você vai ter alguns dados, principalmente com relação à borda, que você não conseguia ver tanto detalhe. E realmente também ao teto das edificações. E que você consegue agora estar vendo isso em muito melhor detalhe, sem tanta interferência das bordas, também com melhor detalhe nas edificações. Um exemplo de uma imagem do WorldView 3, um modelo extraído com o algoritmo anterior. Então, você via que tinha algumas falhas que precisavam ser editadas manualmente. E a quantidade de detalhes que pode ser vista agora em comparação com o modelo anterior. Com relação ao balanço de cores, os métodos tradicionais utilizam um único conjunto de coeficientes para definir o brilho e o contraste de cada banda de cada cor. Então, aí tem um exemplo em que você tem 6 imagens diferentes, cada uma delas com um brilho e contraste específicos bem diferenciados. E você tinha o cálculo e uso do ganho específico de cada banda e coeficiente de polarização para o balanço de cores. Então, para cada um, você tinha que fazer uma análise individual. E os métodos tradicionais eram mais propensos a criar são mais propensos a criar um efeito de tabuleiro de xadrez, em que você não vai ter uma suavização tão grande entre as diferentes imagens.
No novo método da PCI, ela calcula um conjunto de coeficientes para cada linha de corte, para cada borda, e mescla as alterações dessas imagens. Então você vai ter um cálculo e uso do ganho específico de cada banda e coeficiente de polarização para o balanço de cores. E o resultado específico que a gente vai ter com isso, entre a linha de corte de borda e entre as imagens, é ter uma suavização muito maior, criando um mosaico com melhor aspecto, uma redução significativa da linha de corte visível, com o resultado mais natural e fiel das imagens. Dentro da parte ainda de mosaico, o que a gente teve de melhor? Um novo algoritmo de mosaico automático com melhores resultados e novas ferramentas de edição de mosaicos para pré-visualização e pós-visualização já inclusa também. Então aí do lado esquerdo você tem um diferente set de imagens, um diferente conjunto de imagens aí com diferentes contrastes e brilhos, ou tonalidades bem diferentes, e do lado direito, já utilizando o PCI, como ficaria esse mosaico. Ainda na parte de balanço de cores, foi criado um novo algoritmo de balanço de cores com enfoque completamente novo. Então você tem dodging de bordas, são pontos específicos onde tem as bordas, como você pode estar vendo aqui na imagem do lado esquerdo, que permite ao usuário editar o brilho e a tonalidade desses pontos em locais específicos e dar a qualidade final da imagem, como está aqui ao lado direito, uma qualidade muito melhor, visualmente muito melhor do que a imagem da esquerda. São ferramentas interativas que fazem parte agora da questão de um mosaico de imagem do PCI da versão 2015. Adicionalmente, você também pode colocar esse dodge em qualquer lugar, ou seja, na imagem específica que a gente está vendo do lado esquerdo, eu estou tentando preservar ao máximo a vegetação, a área com vegetação, e a área onde você tem a extração mineral aqui, tentar fazer um melhor realce dentro desses locais. Então você consegue estar fazendo um mosaico dessas imagens com uma melhor qualidade, excepcionalmente aí dentro desses locais. Também a correção de saturação. Aqui a gente tem um exemplo específico, isso acontece muito nessas áreas com aeroportos, em que você tem um contraste grande, principalmente nas áreas edificadas no piso, né, do aeroporto, como era o mosaico original, e após a correção de saturação, como você ganha informação e definição dos locais dos hangares e dos terminais, você consegue ter uma melhor definição disso daí. A ferramenta Smart Geofill, você consegue estar visualizando as edições antes de aplicar, ou seja, você consegue delimitar o que você quer estar colocando de um mosaico e inserção de uma outra imagem dentro de uma imagem original específica e verificar como ela vai ficar. É uma ferramenta também muito utilizada quando você tem uma grande variedade de imagens que possuem nuvens e você está querendo reduzir ao máximo essas nuvens no mosaico final. Uma nova plataforma de lookup table, de histograma das imagens, ajudando o mosaico a ter uma vista mais natural e profissional. Conforme você vai estar mudando todos esses canais, e você vai estar vendo isso diretamente, como vai ficando o resultado. Melhores com a ferramenta de correção atmosférica. Você pode estar modificando os parâmetros para melhor associação com curvas espectrais. Para quem trabalha já com bibliotecas de curvas espectrais, essa ferramenta auxilia muito ao resultado final. Com o lançamento do Geomática 2015, a PCI estendeu o apoio ao Python, permitindo agora que os usuários tenham acesso não só à biblioteca de algoritmos, mas também a objetos de nível inferior, como raster, mapa de bits, metadados, pontos de controle,
e objetos de elevação, entre outros. A adição de sensores dentro já da versão 2015. Então, nós já suportamos o WorldView 3, o Spot 7, o Sentinel-1 e outros dados, seja de sensores ópticos, seja de dados radar, sensores radar. E o que a gente pensa aí de melhoria e desenvolvimento para o futuro, né? Entre o curto e o longo prazo, o PCI vai estar investindo ainda muito na questão de interferometria de radar, ainda na questão de mosaico, um novo fluxo de trabalho, uma nova interface para mosaico das imagens, melhorando ainda mais a qualidade e a velocidade na extração de modelos digitais de elevação, o trabalho de modelos digitais de elevação focados em câmeras aéreas, também no processamento de imagens e extração de modelos utilizando os VANTs, a aerotriangulação em grandes projetos e classificação também orientada a objetos. Isso é uma questão que a PCI vai estar trabalhando aí para frente. Outro item também que estão em desenvolvimento, a análise de polarimetria, SAR, melhoria no suporte a sensores, SAR, fluxo de trabalho com câmeras aéreas, cálculo de modelo, ortoretificação e mosaico, correção atmosférica do satélite Spot 7, a possibilidade de edição de dados de modelos digitais de elevação de terceiros, com capacidade de interação com esses modelos, e melhoria na interface dos mosaicos. Além disso, ela vai estar suportando novos sensores de formatos, aí tem uma lista de novos sensores que já serão suportados, o Pulsar 2, que vai ser um novo dado do radar do novo ALOS, o Deimos 2, o novo satélite de alta resolução da Deimos Imaging, o CompSat 3 também, o novo satélite de alta resolução da Agência Espacial Coreana, outros formatos, SEW de 500 MB ou mais, Mr. Seed 1, entre outras melhorias, né? Bem, em resumo, a PCI continua buscando inovar e oferecer produtos orientados ao cliente. A nossa missão é centrada no êxito do cliente. É um produto buscando sempre ter o que existe mais avançado tecnologicamente no mercado. A PCI tem uma enorme reputação no mercado, por todo o tempo que ela já tem de experiência no mercado. Mais de 32 anos, fornecendo soluções elas orientadas ao mercado de estacionamento remoto, processamento de imagens, e um suporte técnico realmente invejável, muito bom. Era isso que eu tinha para estar apresentando para vocês. Caso tenham qualquer dúvida, eu solicito que, por favor, enviem através da ferramenta que foi disponibilizada pelo Thales, pelo LabGIS. Eu agradeço.